Olá, eu sou Carolina Tokarski, sou servidora pública, faço parte da equipe da plataforma Inclua. Sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos e castanhos. Estou usando uma blusa verde clara também. No meu fundo tem uma parede branca e o encosto preto de uma cadeira. Faço parte da equipe Inclua, plataforma de recursos para a equidade em políticas públicas, que visa fornecer a trabalhadoras e trabalhadores envolvidos na execução de políticas públicas ferramentas de reflexão, diagnóstico e de intervenção, buscando a promoção da equidade. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Natália Martino, que irá dialogar conosco sobre o tema A Pena Além do Preso, como o encarceramento em massa afeta as comunidades femininas. Gostaria de passar a palavra à Natália Martino, para ela se apresentar e falar um pouco da sua trajetória com essa temática. Natália, muito obrigada e bem-vinda. Obrigada a você, Carolina. Boa tarde. Olá a todas e todos que vão nos assistir. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar você, Carolina, e toda a equipe do Inclua, né, pela iniciativa, pela criação, pelo fomento desse debate sobre a questão da equidade nas políticas públicas, e quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre as políticas penais e sobre uma perspectiva de gênero, de equidade. Espero poder contribuir um pouco com a plataforma. Bom, me apresentando, eu sou atualmente doutoranda do Departamento de Ciência Política da UFMG, onde eu pesquiso algumas diferenças das políticas penitenciárias estaduais. E essa necessidade de trazer um olhar de gênero para as políticas penitenciárias permeou toda a minha trajetória de estudos nesse campo. Então, eu, num primeiro momento, olhei muito para as mulheres presas, né? Eu sou originalmente jornalista e, como jornalista, comecei a fazer alguns trabalhos que tratavam do campo da segurança pública e, mais especificamente, do campo penitenciário. E aí eu fiz um trabalho de 1 ano numa unidade prisional materno-infantil aqui próxima de Belo Horizonte. Nessa época, ainda como repórter, o resultado do trabalho foi um livro chamado Mães do Cárcere, que eu fiz em parceria com meu colega fotógrafo, Léo Drummond. E aí, a partir dessa experiência, desses aprendizados, desse campo, desse contato com essa prisão, com essas mulheres, eu resolvi entrar no mestrado. Foi quando eu fui para o mestrado da Sociologia e eu estudei especificamente mulheres presas. E aí, quando eu fui olhar para essas mulheres, eu olhei muito para as redes de contato dessas mulheres, as suas relações familiares, as relações que elas construíam dentro das prisões, como que essas relações se cruzavam para construir alguma dignidade para essas mulheres sobreviverem dentro das prisões. E aí, a partir disso, eu fui ampliando meu olhar para como que essa questão das políticas penitenciárias, quando a gente está falando de gênero, ela ultrapassa a questão das mulheres presas ou das pessoas transgêneras presas, né? A gente tem um grupo muito amplo de pessoas que não estão presas, que não foram condenadas, que nunca foram sequer processadas criminalmente, mas que sofrem os efeitos das políticas penitenciárias e são obrigadas a viver seus cotidianos a partir das regras e das decisões dos gestores dessas políticas. Então, você trouxe para a gente que o Brasil hoje ele chegou a uma população de quase 1 milhão de pessoas encarceradas, né? E a gente tem aí uma triste marca de um dos sistemas carcerários com mais pessoas nessas condições de privação de liberdade. E a gente sabe também que a situação, que os marcadores de classe e raça são importantes componentes desse sistema, né? Já que grande parte da população carcerária é negra e é pobre. Mas então eu queria que você contasse para a gente, Natália, um pouco mais sobre essa discussão que você faz, sobre quem são essas pessoas que não foram processadas, nem condenadas pela justiça criminal, mas que têm as suas vidas profundamente afetadas pela prisão. E como que esse momento impacta a vida dessas pessoas? De todas, se a gente tem hoje 1 milhão de pessoas presas, encarceradas, né? Muitas delas, inclusive, têm o trânsito indefinitivo da sentença, mas enfim, essa é uma outra questão. Mas o que a gente quer saber um pouco mais é como que essa outra população, desses familiares, das mulheres, dos amigos, das pessoas encarceradas, também é impactada com o sistema prisional brasileiro.
Sim, Carolina, a gente tem um princípio no direito penal, que é um dos princípios basilares do direito penal, que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado, né? Eu não sei se existe alguma pena em algum lugar do mundo que consegue cumprir isso. Eu posso te dizer que no Brasil a pena de prisão passa muito longe de cumprir esse princípio, né? E algumas das pessoas mais afetadas pelas penas costumam ser os familiares, ou mais especificamente as familiares das pessoas que acabam condenadas ou que são presas sem condenação, como você bem colocou, nós temos uma porcentagem bastante alta, varia entre os estados, mas chega a 40%, às vezes quase 50% de pessoas que estão presas sem qualquer condenação, né, no Brasil. E essas familiares são, em geral, mulheres, né, que acompanham essas pessoas em privação de liberdade, e elas precisam acompanhar porque o Estado, com a sua política penal, as coloca nessa situação. Não é uma peculiaridade só do Brasil, em todos os países da América Latina isso se dá, os estados criam as prisões, criam as políticas penais, mas nega às pessoas que estão sob sua custódia elementos muito básicos, mínimos para uma vida. Então, ela não vai, muitas vezes, entregar produtos de higiene básica, não vai dar alimentação digna, não vai dar uma roupa adequada ao clima daquela região, não vai oferecer adequadamente serviço de saúde, serviço de atendimento jurídico, e o Estado conta, em grande parte, com os familiares para fazerem esse papel. Então, vai lá, começa a criar regras para que essas mulheres entreguem sabonete, shampoo, cobertor, para que esses, muitas vezes, homens, né, a maioria da nossa população prisional é formada por homens, para que eles possam sobreviver minimamente dentro dessas unidades. E aí nós temos que lembrar que, como você bem colocou, quando você estava fazendo a sua pergunta, que essas famílias elas são atravessadas por outros marcadores de classe e de raça que já as colocam em situação de vulnerabilidade econômica, né? Então, nós temos famílias pobres que muitas vezes perderam um dos seus provedores econômicos com a prisão desse ente querido, e passam a ter mais gastos para sustentar esse provedor que agora está preso, e uma das carências das unidades prisionais é que não tem vaga de trabalho. São muito poucas vagas de trabalho, quando elas existem, muitas vezes não são sequer remuneradas, essas pessoas precisam ser sustentadas. Então, você aumenta a vulnerabilidade econômica desse grupo, dessas familiares. E não é só isso, né? Assim, você tem esses familiares começam a ter que viver, embora não condenados, a partir das regras das unidades penitenciárias onde os seus entes queridos estão encarcerados. Vou dar um exemplo. Essas mulheres querem entregar os itens de higiene, por exemplo, alguns estados se chama de SEDEX, em outros de sacola, tem vários nomes. Essa entrega acontece só na quarta-feira de manhã. Então, essa mulher não pode trabalhar na quarta-feira de manhã. Ou nós estamos em um estado do tamanho de Minas Gerais tem mais de 200 unidades penitenciárias no estado, e o registro de visitante, o cadastro de visitante que tem que ser renovado com alguma frequência é feito em poucas cidades. E é só em horário comercial. Ou o ente querido que está preso tem algum problema médico sério, que precisa tomar algum remédio regularmente, a unidade prisional não dá o remédio, só dá dipirona muitas vezes, só tem remédios mais simples desse tipo, mas também não deixa você levar o remédio, porque precisa ter receita, mas também não leva ele para o médico do SUS para dar receita. Nossa. Então, você precisa conseguir um médico privado, aí conseguir que este médico privado atenda este preso no horário, no dia, na circunstância que o gestor da unidade prisional aceite, para ir ter a receita, para ir o familiar poder comprar o remédio, enviar o remédio. Enfim, essas mulheres passam a viver sobre as regras dos diretores das penitenciárias, que muitas vezes as regras não são sequer da secretaria ou do governo estadual, são regras das unidades que mudam quando esses homens são transferidos também, e isso afeta, elas já estão numa situação
econômica desfavorável, isso afeta muitas vezes as condições de elas arrumarem outros empregos. Tentando resumir um Sim. pouco, a gente tem que as políticas penitenciárias, de fato, afetam muito profundamente a vida das famílias pobres, em especial a vida das mulheres, e as políticas penais, elas funcionam predominantemente a partir de uma lógica de segurança. E as necessidades que são geradas na vida dessas famílias não podem ser resolvidas a partir da lógica da segurança. A gente Perfeito. precisaria de saúde, de políticas de saúde, políticas de educação, políticas de assistência social, que levassem em consideração as especificidades dessas famílias, desses grupos. E nós não temos. Realmente, são muitos os impactos, né, na vida dessas mulheres, na vida dessas comunidades em torno da população encarcerada. E essa ausência de políticas desse olhar que você ressaltou. Agora, um outro aspecto, Natália, que você ressalta nesses materiais indicados para a curadoria da plataforma Inclua, é o impacto da construção de presídios em cidades pequenas. É uma política que foi adotada, né, vem sendo adotada por alguns governos. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que muda na vida de uma cidade quando é construída uma unidade prisional. E na vida das familiares, que tem um parente encarcerado longe da sua cidade de origem, né? Você falou um pouco aí sobre essa mudança, transferência, assim. Quais são esses impactos que a gente pode perceber tanto na vida da cidade quanto na vida das familiares da população encarcerada? A gente tem momentos distintos dessas políticas penitenciárias, né? Então, quando a gente começa a assistir uma grande expansão da população penitenciária no Brasil, ali por volta da década de 80, mas principalmente a partir da década de 90, os estados começam a fazer políticas de interiorização, não todos, mas a maioria dos estados começam a interiorizar as unidades, a mandar essas unidades para cidades distantes, né? Naquele momento, isso é muito anunciado numa retórica, inclusive, de que aquilo era um investimento na cidade, então fala-se de geração de empregos, de circulação de renda, isso muitas vezes é uma retórica aceita, uma retórica que faz sentido para a população. Então, alguns estudos mostram as abordagens dos jornais, por exemplo, dessas cidades nesses períodos, e essa retórica ela tem uma aderência, até porque naquele momento a gente tinha índices e narrativas sobre crimes e sobre violência que são muito diferentes das que a gente tem hoje, né? O problema é que, com o tempo, essas cidades acabam percebendo que aquelas penitenciárias vão desvalorizar seus territórios, e aí eles começam a ser preteridos por outros tipos de investimentos. Você não vai fazer um investimento na área de turismo, por exemplo, numa cidade que tem uma penitenciária imensa, em um dos lugares, em algum bairro da cidade, né? Assim, ou mesmo em indústria de tecnologia, ou que seja, essas cidades começam a ser preteridas, para além das dificuldades dos próprios moradores, que têm seus imóveis desvalorizados, né? Assim, você tem uma sobrecarga dos sistemas de saúde, sistemas de educação, que ainda que não atendam satisfatoriamente os presos, passam a ter que servir a esses presos, muitas vezes não só são muitos, como têm necessidades muito distintas da população em geral, né? Assim, então, a gente tem, por exemplo, doenças que já são praticamente erradicadas e que são muito comuns nas unidades penitenciárias, tuberculose, por exemplo, e que exigem um tratamento tratamentos de saúde longos, complexos, né? Então, esses sistemas de saúde acabam sobrecarregados, saneamento básico, com a superpopulação carcerária, muitas vezes o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, que foi planejado para aquelas unidades, já não dá conta mais. E aí as soluções são cruéis para todo mundo, né? Você tem unidades que os presos numa cela de 30, 40 pessoas têm acesso à água durante meia hora por dia, para tomar banho, para beber, para tudo, né? Assim, ao mesmo tempo, você tem um esgotamento sanitário que não funciona, que vai poluir o rio da cidade, por exemplo, ou que vai dar mau cheiro no bairro, ou que vai ser
problemático também. Então, você tem uma série de extravasamentos dessa política Uhum. que atinge muitos municípios, embora as políticas penais sejam vistas como políticas estaduais, né? Uhum. Os estabelecimentos penais são, em sua maioria, estaduais. E aí, por causa disso, muitas vezes o município se retira. Olha, eu não tenho nada com isso, até porque são problemas tão grandes para o município resolver, que muitas vezes ele se retira, mas os efeitos são nos municípios e fica cada vez mais difícil. Quanto mais a gente aumenta o número de pessoas encarceradas, fica cada vez mais difícil a gente fingir que esse problema não existe, né? Natália, e aí um outro impacto que você traz nos materiais que você indicou para a gente no Inclua em relação ao encarceramento das mulheres, né? Que a gente falou aqui bastante sobre esses impactos nas mulheres que têm os seus companheiros, seus maridos, seus namorados ou filhos, né, encarcerados, assim. Mas e quando a situação, que é uma situação crescente no Brasil, com uma situação carcerária feminina crescente, já uma das maiores do mundo, né? Quando essa situação se dá em relação ao encarceramento das mulheres, há um impacto diferente nas comunidades de origem dessa mulher? Você pode explicar para a gente como que isso acontece? Sim, é diferente sim, viu, Carolina? E o assunto é cada vez mais importante, porque embora a maior parte da nossa população prisional ainda seja de homens, a população prisional feminina cresce exponencialmente muito mais rápido do que a de homens nos Uhum, últimos anos, né? Na última década, pelo menos. E aí, quando a gente está conversando aqui em especial sobre as famílias, quando a uhum, gente pensa nas estruturas de desigualdade de gênero da nossa sociedade, a gente tem que homens e mulheres ocupam lugares diferentes nas famílias. E, em geral, fica com as mulheres os papéis relacionados aos cuidados, por exemplo. Então, assim, se há uma separação do pai e da mãe, em geral é com a mãe que as crianças ficam. Ou se há um pai, uma mãe, um tio, tia, uma avó que está doente, em geral, é uma mulher da família que vai cuidar dessa pessoa, né? E aí cuidar é tudo, cuidar financeiramente, cuidar uhum. emocionalmente, cuidar da saúde, né? Assim. E aí, então você tem que essas mulheres muitas vezes são o centro das famílias. Quando elas são presas, isso é destruído. O que acontece com essas famílias assim? Então, assim, se um homem é preso e ele tem um filho, em geral, ou esse filho já não morava com ele, ou morava com ele e a esposa vai ficar com a esposa. Se a mulher é presa e ela tem um filho, esse filho, em geral, morava com ela e só ela cuidava. E aí os filhos vão ser distribuídos, vão, inclusive, na maioria das vezes, para outras mulheres. Vão para a avó, vão para a tia, vão para a irmã mais velha, vão para a vizinha, vão para a amiga da mãe. Muitas vezes, cada filho vai para uma dessas mulheres cuidar, porque nenhuma delas tem, vamos Sim. lembrar, estamos falando de famílias pobres, nenhuma delas tem condição financeira de cuidar, por exemplo, de 3 filhos ao mesmo tempo, de uma hora para outra. Então, separam-se as crianças, muitas vezes algumas vão morar em outras comunidades, em outros bairros, em outras cidades, perdem o vínculo com a escola, e aí você tem problemas, inclusive burocráticos, às vezes a escola exige que a matrícula seja feita pelo responsável legal, que é a mãe que está presa, e que não quer abrir mão da guarda legal, porque tem medo de não conseguir recuperá-la depois. Então, essa criança começa a ter acesso dificuldade de acesso à escola, dificuldade de acesso a outros serviços públicos. E isso se dá também em relação às mães. Por exemplo, as mães dessas mulheres muitas vezes passam a cuidar das crianças e passam a ter que cuidar delas que estão presas. Então, são essas mães que vão enviar, lembra lá aqueles produtos de higiene que precisa, que o Estado não dá, aquela alimentação que precisa ser complementada, são as mães dessas mulheres que passam de uma hora para outra a ter que sustentar os netos e ter que sustentar essas mulheres presas. Muitas vezes são mulheres idosas. Então, assim, a gente sabe que, né, o que as pesquisas do IBGE nos trazem com muita frequência é que as famílias mais pobres, monoparentais, comandadas por mulheres, têm mais vulnerabilidades do que as famílias comandadas por homens ou as famílias Uhum. que têm os dois pais, né? Então, aí essa mulher é presa, imagina o aumento de vulnerabilidade desta família que já estava entre as mais vulneráveis, né? E o que é mais impressionante, sabe, Carolina?
o nosso problema é tão grande, que a gente não tem sequer um diagnóstico do tamanho dele, de fato, sabe? Então, assim, o banco de dados do sistema prisional, ele começou a ser construído em 2004, em 2014, se fez pela primeira vez a pergunta: quantos presos da unidade prisional têm filhos? Só 3% das unidades prisionais desse país souberam responder essa pergunta. Nossa. A gente não faz ideia, não tem nenhum acolhimento, por exemplo, do conselho tutelar ou de um serviço de assistência à saúde mental para essas crianças, ou um atendimento específico nas escolas para receber essas crianças que, de repente, tiveram suas mães presas ou que tiveram de mudar de escola por causa disso. Não existe qualquer programa de abrangência. Existem algumas coisas muito pontuais que muitas vezes são muito mais iniciativas dos burocratas de níveis de rua, né? O assistente social da escola, a médica do postinho, essas pessoas às vezes começam a identificar esse problema, essa questão, e começam a atuar nisso, mas não há nenhuma política consistente com divisão de tarefas, com gestão, com orçamento, com planejamento, com diagnóstico. Nós não temos, infelizmente. Então, a gente ainda tem muito o que avançar, e isso diz muito sobre o quanto esse grupo do qual a gente está falando aqui hoje ainda é carente de políticas públicas que dê conta de trazer um pouco mais de equidade, né, para as relações e para o dia a dia dessas pessoas, né? Natália, então agora eu quero agradecer, muito obrigada por todos esses pontos importantes que você trouxe para a reflexão das gestoras, dos gestores públicos, das pesquisadoras, dos pesquisadores e de todo mundo que está nos assistindo. Foi um grande prazer conversar com você. Eu que agradeço, Carolina, de novo, parabéns pelo trabalho, espero ter contribuído e espero que a gente tenha outras trocas, né, em rumo a políticas mais equitativas, né? Com certeza. Obrigada. Até logo. Até logo.